a ideia aqui hoje é justamente falar para você sobre a experiência de uma pessoa que começou a fazer esse atendimento com pacientes de neurovisão relativamente recente. Então, o Douglas falou aí que eu fiz medicina, eu fiz oftalmologia, e o que foi que eu me especializei? A princípio, foi retina. O que é retina? É uma parte da oftalmologia que tem cirurgia, são cirurgias que, às vezes, têm 6, 7 horas de duração, no caso mais extremo. Muitas vezes, o paciente fica em anestesia geral, e é uma cirurgia toda delicadinha, a gente opera em micras, tem umas pinças, tudo é bem pequenininho. Então, como é que é o cirurgião de retina? Ele é uma pessoa que ele entra numa sala que fica tudo escuro, com a luz só por dentro do paciente, e ele fica lá, calado, fazendo um trabalho de formiguinha. Assim. Você vai, puxa, cola, descola. Geralmente, a sala fica totalmente silenciosa, só aquele aparelho de anestesia lá, mostrando a frequência cardíaca e tudo. E foi assim que eu me formei. Todo mundo aqui, esse público, eu acho interessante. Eu adoro esse congresso, porque a gente chega aqui, tem gente que sabe tudo sobre síndrome de Irlen, tem gente que não sabe nada, está vindo pela primeira vez, tem médico, tem não médico, tem fisioterapeuta, tem paciente, tem todo tipo de gente. Então, o que eu queria contar para vocês é para vocês tentarem entender como que o médico vê o paciente da síndrome de Irlen e qual que é o caminho que ele precisa percorrer para conseguir entender esse mundo, esse paciente, para poder conseguir ser eficiente na intervenção do paciente. Ixi, está tudo sem as imagens. Que tristeza. Bom, então, imagina a minha situação. Eu saí desse... Todo mundo aqui, por exemplo, eu vejo assim, meus amigos fisioterapeutas. Você vira fisioterapeuta, a gente tem um olhar diferente para ver o mundo das pessoas, vocês concordam? Então, eu tenho uma amiga fisioterapeuta, ela é obcecada com postura. Ela está o tempo inteiro corrigindo a postura. Senão, você está sentada, arruma essa postura, arruma isso. Às vezes, a pessoa fonoaudióloga está reparando assim, no jeito que a pessoa fala, jornalista. Então, como que é assim, o olhar de um médico falando isso, principalmente para quem não é? Quando a gente entra na faculdade de medicina, a gente é treinado para a gente reconhecer os sinais, os sintomas, a cara de um paciente. É muito triste que aqui está sem as imagens, eu tinha colocado, mas vamos desse jeito. Então, o médico chega a um ponto, eu fiz 6 anos de faculdade de medicina, depois eu fui e fiz 3 anos para virar oftalmologista. Depois que eu tinha virado oftalmologista, já tinha 9 anos que eu estava exclusivamente nisso, né, que você fica lá manhã, tarde, noite, final de semana. Aí eu fiquei 3 anos operando para virar especialista em retina. E depois eu fiz 1 ano de ultrassom, que é também outra coisa que você não precisa perguntar nada para a pessoa, não importa o que ela responde. Você põe a sonda lá e você vê o que está acontecendo na tela. E fiz, por fim, uma coisa chamada uveíte, que é uma parte também que aí sim você precisa começar a conversar com o paciente. Então, assim, depois desses 12 anos que eu passei me dedicando exclusivamente a me formar, eu queria que vocês tivessem aquela imagem lá que eu falei, na sala de cirurgia, no escuta e tudo. E tenta entender isso para a gente ver como é que é a transformação que o médico precisa ter se ele vai entender o paciente com síndrome de Irlen. Então, igual um fisioterapeuta tem esse olhar, o médico tem esse olhar. Então, quando ele vê um paciente, muitas vezes, ele quer colocar o paciente na gaveta, eu falo. Então, ele quer falar assim, esse paciente ele é assim. Então, como que é um paciente obeso? O paciente obeso ele come muito, ele não se controla. Como é que é o paciente tal? Tinha aqui umas fotos. Quem é médico olha a foto e fala assim, isso é cara dessa doença. Então, às vezes, o paciente entra na sala, em 10 segundos, você olhou para a cara dele e você falou assim, esse paciente tem síndrome de Cushing, esse paciente tem estrabismo, esse paciente tem catarata congênita, esse paciente tem blefarofimose, e um monte de doenças que não é o relevante aqui, o que é a doença em si, mas esse olhar do médico. Então, o que eu queria fazer vocês pensarem um pouquinho são essas duas coisas. Como que o médico precisa se adaptar para enxergar isso e também fazer uma reflexão que é a seguinte. A gente tem o paciente que a gente fala assim, esse daí é o paciente com síndrome de Irlen. Então, quem talvez não tinha tanto contato e veio aqui no congresso, ouviu várias pessoas falando, mas você vai concluir isso. O que você imagina? Você imagina uma criança, ela pode ou não estar com óculos com a lente colorida e vai ter aquele estereótipo. Assim, ele teve dificuldade na alfabetização, ele não é um bom leitor, ele não é um bom aluno, ele não gosta de luz, ele não gosta de ler. E tem algumas coisas que, na hora que você for se aprofundando mais, você pode colocar mais coisa aí nessa gaveta ainda. Eles têm enjoo quando eles andam de carro, eles estão desastrados, tropeçam, caem. E, geralmente, você tem uma história familiar positiva. Então, tem uns primos também que nunca aprenderam a ler,
o pai ou a mãe eles também não iam bem na escola. Já é assim, uma coisa mais... Você já tem outros casos na família. E também é muito comum você ver isso. Assim, ele tem síndrome de Irlen, mas ele também tem isso, ele também tem aquilo. Então, muitas vezes, os pacientes vão chegar, eles vão estar tomando Ritalina, alguém já falou que eles tinham déficit de atenção, outras pessoas, talvez eles foram no outro profissional que falou que era espectro autista, que tinha dislexia e tudo. E, geralmente, você também vê que o paciente melhora com overlay. Então, você faz aquele teste inicial com a pessoa que faz o screening dá positivo, e a gente ainda tem essa impressão, assim, quanto mais melhorou com overlay, não, mais severo deve ser o quadro dessa pessoa. E é verdade tudo isso. Realmente, tem esses pacientes típicos, eles são grande parte da população, mas, quando a gente está olhando como médico, a gente tem isso, tem esses pacientes, tem a síndrome de Irlen, que é legal, e a gente pode pôr eles na gaveta, e eles encaixam direitinho lá. Mas eu queria falar um pouquinho também que tem o paciente atípico. Então, existe síndrome de Irlen, mas, na verdade, o que a gente está falando aqui? A gente está falando de processamento visual, a gente está falando de processamento cerebral. E, para a gente ser bom médico, para a gente ser uma boa pessoa, conseguir comunicação, tentar entender a pessoa, para a gente conseguir fazer as coisas com eficiência, tem que saber que tem esse outro lado também. Então, a gente trata lá pacientes que eles não são os pacientes que fizeram screening porque eles estavam alfabetizando e não conseguiram aprender a ler. Tem pacientes que eles têm outro quadro. Então, por exemplo, existe paciente que tem o tipo de alteração, o tipo de mudança, o jeito que ele é afetado vai ser diferente. Então, às vezes, o foco da pessoa não é que ela não consegue ler, ou que ela tem desconforto ao ler, ou que ela tem distorções quando ela tenta ler. Então, existem pacientes que eles vão se beneficiar do tratamento com filtro, mas eles não melhoram com overlay, ou eles melhoram um pouco. Vocês viram ontem todo mundo falando sobre, a Daniela falando de estatística e tudo, então tem pessoas que melhoram 5%, tem pessoas que vão melhorar 20%. Tem gente que vai ter outro tipo de queixa. Então, eu queria convidar vocês a saberem disso, principalmente quem não é paciente. Talvez alguém que é paciente vai se identificar e falar, eu sou desses, mas, principalmente, para os profissionais, todo mundo que tem que lidar com esses pacientes. Então, às vezes, a queixa do paciente vai ser, eu chego no final do dia, eu estou extremamente cansado, eu não aguento mais. Tem gente que a queixa é quando está no computador. Então, eu fico no computador alguns minutos, eu já fico super cansado. E aí vai, gente, é muita coisa. Porque, novamente, isso daqui não é assim, síndrome de Irlen é uma doença que a pessoa é assim. Não. Então, o que a gente está falando? Teve a aula do Dr. Ricardo, vocês viram. O processamento visual ele acontece em várias partes cerebrais, ele tem várias funções, tem vários mecanismos, é muita coisa envolvida. É super complexo, a gente precisa estar aberto para a gente conseguir entender. Então, dependendo de como que aquela pessoa é afetada, ela vai ter os sintomas dela. Cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso. Não dá para ficar pegando esses pacientes aqui que a gente trata lá e colocar eles na gaveta. Tem, então, gente que tem gente que fala assim, chega e tem 15 óculos. A gente, como é oftalmologista, o paciente fala assim, desde pequeno, você tem alguma história de problema de visão? Desde pequeno eu não enxergo bem, eu vou em 1000 oftalmologistas e traz assim para a gente abrir a bolsa e tem 15 óculos lá dentro, de todos os formatos, tamanhos e todos os graus. Porque o paciente, ele vai lá no médico e fala assim, olha, eu não enxergo bem. E o oftalmologista fala assim, então, ele examina, o olho é normal, a pessoa não tem nada, ela não tem grau, ela não tem catarata, não tem nada. O que o oftalmologista faz? O famoso óculos de descanso. Eu vou te dar aqui meio grau, 0,25, né? E põe esse óculos e vai resolver essa situação com seu óculos de descanso. Eu acho graça que tem um oftalmologista que fala assim, óculos com filtro é placebo, você está sugerindo para o paciente que vai melhorar. Não, deixa eu falar para vocês, o verdadeiro placebo é o óculos de descanso. Né? A pessoa está pondo o óculos, não está pondo, está se sentindo do mesmo jeito. Então, tem paciente que chega com 20 óculos dentro da bolsa. O que mais? Tem paciente que vai ter só queixa de fotofobia. O cara lê, ele está ótimo, gente. Eu vou ter outro slide para falar isso, mas eu tenho medo, não posso deixar de esquecer. Tem paciente, que o paciente é um gênio, ele chega, ele tem 3 doutorados, mestrados. Não é necessariamente uma criança que não sabe ler, tá, gente? Tem paciente que o cara é o gênio da área dele. Às vezes, quem não conhece e está tendo contato pela primeira vez tem essa sensação, essa impressão
Eu gosto de quebrar esse paradigma, porque eu adoro os meus pacientes, eu aprendo muito com eles, e muitas vezes eles são as pessoas de destaque lá na profissão. Então, não é aquele cara que não dá conta, não entende, não compreende. Então, às vezes, o paciente tem uma queixa de fotofobia intensa. Uma vez eu atendi uma senhorinha que ela operou catarata, ela ficou com tanta fotofobia que a primeira coisa que ela me contou quando ela chegou na consulta comigo foi que tinha 4 anos que ela não saía de casa. Ela morava numa cidade pequena, ela tinha se adaptado, todo mundo levava, ela recebia as verduras, ela recebia as compras, ela não aguentava sair de casa. Ela ficava com todas as janelas fechadas e ela vivia na penumbra. E quem gostava dela visitava ela, e essa era a vida dela. Ela falava assim, ela falou para mim, doutora, tem 4 anos que eu não ia dentro de um carro. E ela tinha feito uma viagem para chegar aqui. Então, assim, tem paciente que a queixa principal vai ser essa. E tem essas outras coisas. Assim, eu nunca fui bom no futebol. Ou, geralmente, a pessoa fica no gol, porque tem a ver com aquela história da percepção do movimento, com a visão. Eu não gosto de ir em festa, não gosto de ir em show, não aguento muito barulho, não aguento muita luz, tenho desastrado, tem muita queixa de direção. E é outra coisa que o oftalmologista acha que ele não tem nada a ver com isso. Assim, se uma pessoa não dirige bem, isso não tem nada a ver com a visão, mas, às vezes, tem, porque tem gente que fala assim, eu não tenho segurança para dirigir à noite. Não ter segurança para dirigir à noite não é porque a pessoa tem medo do escuro, é porque a percepção visual dela à noite é prejudicada em relação a algumas pessoas. Então, tem 1000 coisas para você pensar ali, que tem o contraste. Olha, você vai dirigir à noite, se você está vendo ali que você passou um super buraco, e você não percebeu que aquele buraco está lá, você começa a se perguntar o que mais que você não está vendo. Então, tem gente que realmente não tem uma boa visão à noite. O paciente vai chegar para o médico, oftalmologista, e falar assim, eu não enxergo bem à noite. Mas, no que eles ensinam para a gente na oftalmologia, a gente não pensa que a visão de noite e de dia é diferente. Eu fico me adiantando, mas vocês vão ver, o oftalmologista ele fala, ou você enxerga ou você não enxerga, ou você vê nítido ou você vê embaçado. Não, eu posso não ver bem à noite, eu posso não ver bem as coisas que estão se movimentando de forma rápida, eu posso não ter noção espacial e ser impossível para mim fazer uma baliza. Então, às vezes, a queixa do paciente vai ser isso, eu arranho o carro na pilastra. Chega lá, tem 3 pistas, e a pessoa fala assim, eu não sei se meu carro vai passar aqui. Se não, minha filha, tem 2 metros para cá, 2 metros para lá, mas eu não sei, eu tenho medo de quebrar meu retrovisor, eu não sei se o carro passa. Noção espacial. Tem gente que queixa de enjoo, fala assim, eu não consigo andar de van e andar no banco que fica de costas para o movimento do carro, que eu fico enjoado. Na minha família, tem uma pessoa que tem leve, assim, síndrome de Ilha. Ele tinha tanto enjoo, é meu irmão, ele tinha tanto enjoo quando ele era criança. Ele vomitava toda vez que a gente viajava de carro, gente. Sabe o que acontecia? Chegou um ponto que a gente dava palpite para minha mãe no que ele ia comer no café. A gente falava assim, não, mãe, não dá isso para ele, não, porque a hora que ele vomitar isso, daqui a 2 horas, na hora que a gente for viajar. Então, gente, eu estou passando tudo aqui sem perceber. Tem gente que fala isso aí para mim, eu só atravesso na faixa de pedestre e se não tiver carro passando, porque eu sou incapaz de saber se dá tempo de eu atravessar, porque eu não consigo processar a velocidade que o carro está vindo, a distância que eu preciso atravessar. Então, a pessoa tem medo de atravessar a rua, gente. Isso tudo é paciente que tem um componente da visão que não funciona de forma ideal e que são pacientes que a gente, muitas vezes, consegue melhorar a situação deles. Aqui, nessa parte do típico, tinha um menininho com óculos coloridos e aqui tinha um cara com uma interrogação na cara dele. Então, pensa isso, pode ser uma mulher de 90 anos, uma criança, um adulto, um advogado, todo tipo de gente pode ser paciente, tá? Não é sempre aquele estereotipado, não. Outra coisa importante para a gente entender, tem uns casos que que na medicina a gente separa assim, né? Primário e secundário. Então, primário, o cara nasceu assim, ele é assim mesmo, e secundário, isso aconteceu com a pessoa por consequência de alguma coisa que aconteceu com ela. Então, muitas vezes, a gente fala assim, mas meu primo tem isso, mas ele nunca reclamou dessas coisas todas que eu acabei de falar. Ele não reclamava que a luz incomodava, ele nunca falou que as letras mexiam, ele nunca falou essas coisas. Gente, aqui entra uma coisa filosófica lá, igual a Érica falou. A pessoa do espectro autista, ela diz que ela tem dificuldade de imaginar como é que é o mundo do outro. Então, isso daqui é verdade aqui também. Se você nasceu assim, se o paciente nasceu assim, ele sempre foi assim. Ele não sabe. Ele não vai chegar para você e te dar a gaveta e falar, doutor, eu tenho fotofobia, tive dificuldade na alfabetização, tal. Não sabe. Ele sempre foi daquele jeito, ele sempre viu daquele jeito.
Então, ele não sabe. Como é que vocês já tiveram esses embates filosóficos? Os filósofos eles ficam com isso. Todo mundo vê o azul do céu do mesmo jeito? Hoje eu sei que não, mas antigamente eu tinha dúvida. E tem os pacientes que eles ficaram assim. Então, esses pacientes são legais que eles ensinam para o médico que escuta, né? Tem um médico que fala, não, isso daí está tudo da sua cabeça. Você é chato, está me dando trabalho, você enxerga tudo, vai embora. Então, esses pacientes que ficaram assim, eles são os mais interessantes que eles vão falar. Eles falam assim, ó, aconteceu comigo, não era sempre assim, eu conseguia, mas agora eu estou assim, eu não consigo fazer isso, eu estou com dificuldade naquilo. Então, lembrar também que tem esses dois tipos de paciente. Tem o paciente que tem história familiar, que o pai é assim, ele sempre foi assim, e tem o paciente que fica. Esse paciente que fica, ele pode ter as mesmas coisas do cara tradicional, tipo, eu também tenho distorção, fotofobia e tal, e, às vezes, tem umas coisas super curiosas, assim, que são do próprio paciente. Então, acho que aqui eu já falei muito. Eu tenho uns pacientes que tiveram, por exemplo, o cara teve um tumor, operou, fez uma neurocirurgia, ficou internado, fazendo corticoide, teve psicose depois do uso da corticoide. Aconteceu um monte de coisa. Quando ele recebeu alta, o médico que tratou o tumor falou assim, olha, sucesso, você está perfeito, você ainda consegue falar, andar, fazer tudo, beijo, abraço, vai viver sua vida. Você está de alta, você está maravilhoso. O cara falou, eu chego em casa, mas eu não consigo mais, eu não consigo jogar futebol com meu filho tem 6 anos, ele chuta a bola e vai na minha cara. Eu não consigo mais ver a bola. Eu não consigo mais ficar na pista. Tem 3 pistas, meu carro eu não consigo andar mais. De repente, eu não consigo mais dirigir à noite. Antes, eu era ótimo motorista, dirigir 12 horas de madrugada. E aí vai indo. Eu tenho uma sala lá no meu trabalho, que naquela sala lá eu não consigo saber nada que as pessoas estão falando, eu desconcentro, eles vêm, perguntam a minha opinião, eu não sei nem que assunto está sendo debatido, só naquele lugar. Eu vou no shopping, eu fico no mau humor, eu fico cansada, passo 40 minutos lá no shopping e, nossa, parece que eu corri e joguei futebol por 2 horas. Eu não consigo ver filme 3D mais. Eu entrei na sala do filme 3D. Ou tem gente que dorme, porque a pessoa não aguenta mais, ou não aguenta, fica cansado, dá dor de cabeça, desconfortável. Perdi o equilíbrio, não ando mais de bicicleta, eu gostava de patinar no parque, eu não sei mais, e aí vai. E pode ter fotofobia, tudo junto. Então, sempre, meu convite para vocês aqui é de realmente tentar ampliar. Vamos sair da gaveta e ver que o negócio é um pouco mais difícil do que pode parecer. É complexo, não é nem difícil. E aquilo que eu falei para vocês, eu pus um lembrete para mim, para não esquecer. Muitas vezes as pessoas são brilhantes, inteligentíssimas, têm um mega QI. A memória desses pacientes, dessas pessoas que têm essas dificuldades, a gente, às vezes, se surpreende, porque é aquela pessoa que ela lembra de tudo. Ela vai na aula, o professor fala, ele sabe, ele lembra tudo que foi falado, porque, desde pequena, a pessoa tinha dificuldade em ler, então ela não tinha aquilo que eu tenho, por exemplo, que, se eu não prestar muita atenção na aula, depois eu consulto o livro e eu aprendo. Então, tem gente que tem muita memória, a pessoa falou, lembrou de tudo. Tem muitos pacientes também que eles contam uma coisa que está por último ali. Eles têm adaptabilidade. Então, já que eu não sou uma pessoa normal, que eu consigo, no sentido normal, que eu não leio na mesma velocidade, tenho essas dificuldades, então eu vou conseguir me adaptar para eu me dar bem no mundo. Então, a pessoa fez doutorado, formou, fez tudo, dependendo da dificuldade do tanto que ela adaptou. Tem muito paciente que conta para mim que adora assistir aula no YouTube. Então, o cara não tem dúvida lá na aritmética, na 6ª série, o menino chega em casa e abre a aula no YouTube e aprende pelo YouTube. Porque o problema dele é o quê? É a percepção visual na folha, no impresso, né, na tela. Então, não é nem que ele põe a equação na tela, é um professor falando e ensinando, e assim ele vai e aprende. Tem uma paciente super legal que ela me contou que ela fazia? Ela lia super bem. Então, se você, como médico, fosse pedir para ela ler em voz alta, você ia achar que ela era uma leitora excelente. Ela lia, ela tinha dicção, entonação, ritmo, assim, tipo, podia ser fazer um audiobook, não sei o que, a mulher lia igual jornalista, assim. Só que ela falava assim, eu leio, mas eu não faço a menor ideia do que foi que eu li, o que aconteceu aqui. Então, o que ela fazia? Ela gravava, ela mesma, lendo as matérias da faculdade dela. Então, ela gravava lá a fita cassete, né? Hoje em dia tem que fazer legenda. Tinha posto até lá a foto, porque tem gente que não sabe mais o que é, né, gente? Mas tinha a fita cassete. Ela põe o microfone e lia o texto para ela, lindamente, com maior ritmo, tom e tal. E depois ela ia dirigindo para a faculdade. Era uma pessoa super batalhadora, ela já estava fazendo a 2ª faculdade dela. E ela, inclusive, assim, fazia brigadeiro, palha italiano, que ela vendia na faculdade para ajudar a pagar a mensalidade.
E ela ia para a faculdade ouvindo ela mesma falando, que daí ela aprendia a matéria, né, dos textos que os professores tinham dado. Se não me engano, era até psicologia que ela fazia na faculdade. E, nessa tentativa também de diminuir o custo da faculdade, ela dava carona. Então, ela combinava, a faculdade era longe, não era aqui em BH, não, mas como se fosse aqui no FMG, vocês já viram que é longe de tudo, né, quem é de fora. Então, ela dava carona para várias pessoas. E o que foi acontecendo? As pessoas foram... A gravação dela foi ficando famosa, que eles falavam, nossa, que legal, né? É aquele texto que eu li, só que você fez em voz alta. E aí ela foi identificando várias pessoas que, como ela, elas conseguiam ler, mas elas tinham dificuldade de entender. Ela começou a vender fita, gente. Então, ela começou a vender assim, ó. Ah, você pode me dar a fita? Ela começou a dar. E chegou um ponto que as pessoas... Virou famosa a fita dela. Então, ela começou a vender pacote de fita. Ela falava assim, ó, pacote do 3º período da matéria do professor tal, R$15. Ela falou para mim que, no final da faculdade, ela não precisava mais fazer brigadeiro e palha italiana, ela não precisava ficar cozinhando de madrugada, porque começou a vender fita. Deve estar até hoje lá na faculdade as fitas dela, com a mulher fazendo a maior narração. Então, assim, paciente, pessoa que tem uma disfunção da visão, porque disfunção, né? Quem não é médico, qual que é a definição? Disfunção é uma coisa que não funciona tão bem. Então, não é que é uma doença, uma pessoa que não consegue. Eu gosto muito de deixar essa mensagem forte para vocês. Tá? Então, a pessoa... Olha, essa mulher foi uma gênia. Ela me contou essa história, eu falei, que isso, você está de parabéns. É muito legal essa história. A pessoa se virou. Ela resolveu vários problemas com uma tacada só. Aprendeu a matéria, ganhou dinheiro, pagou a faculdade, fez amigos, ainda ajudou a vida de um monte de gente, né, que era parecido com ela. A gente fala muito isso de esporte. Então, como tem a ver com a visão de movimento, muitas vezes os pacientes eles não gostam de jogar vôlei, futebol, basquete. Sabe qual que é o pior de todos? Ping-pong. A pessoa fala, sem chance. Mas, às vezes, o cara faz luta, corrida, natação. Então, porque eu já vi também paciente que falou assim para mim, doutora, eu achava que todo mundo com síndrome de Irlen era ruim de esporte. Não. Tem muito paciente que adora jogar videogame, que é outra coisa que talvez pareça um pouco contraintuitiva, mas o cara se absorve lá e é muito bom naquilo. E isso, destacar que tem paciente que é disciplinado, o cara se vira, eles estão de parabéns. E tem as estratégias psicológicas também, que tem outras pessoas para falar, mas é bom a gente lembrar. Então, tem aquele menino realmente que ele tem birra, ele não gosta de ir na escola, ele não gosta de ler. E tem o outro que ele fala assim, eu nem tento, porque aí ninguém vai ver que eu não dou conta. E tem esses que contornam um problema, como essa pessoa aí. E, muitas vezes, você vai ver que a pessoa tem uma carreira alternativa. Então, tem muito paciente que faz só coisa na área externa. Eu sou veterinário, eu só faço a parte da veterinária que eu fico lá no pasto com os cavalos. Entrar no laboratório e olhar no microscópio, nem morta. Tem paciente que é ator, porque o cara tem justamente essa facilidade de memorizar. Tem gente que vai virar designer. Tem gente que faz exatas, porque ele sempre achou que ele não conseguia ler, então fazer história, fazer direito, jamais. Tem gente que vira designer, coisa de imagem, desenha, e aí vai. Tudo pode ser, tudo é válido. Então, quando você vai ver um paciente desse, aí aqui eu falo um pouquinho para quem é médico e não trabalha com isso ainda. O médico quer pôr a pessoa na gaveta, beleza. Só que, para colocar a pessoa na gaveta, você vai ter que conhecer. Eu já fui convidada a trabalhar em lugar, gente, como oftalmologista, que a condição para trabalhar lá era atender 7 ou 8 pacientes, porque tinha um possível encaixe por hora. Olha, 8 pacientes por hora, sabe o que acontecia? Você trabalha num lugar desse, você vê um velhinho de bengala, você senta e chora, porque até o tempo que ele vem da porta até sentar no aparelho para você examinar, ele já gastou 3 consultas, né? Então, tem áreas da medicina hoje em dia que você atende o paciente em 5 minutos, né? Você abre lá e fala, está com dor de garganta, tá, toma antibiótico. Não está, não está. Então, aqui, não dá. Vai ter que pensar muita coisa. E é muito importante entender isso, para entender, primeiro, como que o médico precisa se adaptar para entender esse paciente, e, segundo, para entender umas críticas que, às vezes, a gente vê de fora, que vai falar assim, medicina baseada em evidências e tudo, que eu vou explicar um pouquinho depois. Então, aqui, para a gente ver a função visual, é importante pensar em todas essas coisas, quando a gente está pensando agora do ponto de vista do profissional. Você nasceu, foi prematuro, sofreu, teve infecção, ficou internado, a mãe bebia, teve paralisia cerebral. Por quê? Porque essas coisas elas podem influenciar no resultado dos exames, na forma que a pessoa lê, na forma que a pessoa anda, em todos esses sintomas que a gente estava falando antes. E aí vai. Às vezes, é um problema de QI mesmo, às vezes, o pessoal da pedagogia tem todo o debate lá. Como que ele foi alfabetizado? Como é que foi o método? Foi adequado? Não foi adequado? Fizeram a intervenção na hora certa?
Tem TEA, pode ser que o menino é preguiçoso mesmo, pode ser que o menino não tem limites. Os pais não deram, ele não quer, ele não faz. Então, tem que levar em conta tudo isso. Se na escola, tem muito pai que fala assim para mim, o meu filho é normal, eu tenho certeza que ele não tem nada errado com ele. O problema dele é que a professora implicou com ele. Às vezes, tem professora que implica também, imagino que tenha. E aí vai. Tem muito paciente que ele é deprimido, ele é tímido, ele é calado, ele não comunica. Aí eu falo lá, o dilema do ovo e da galinha. Ele ficou assim porque chamaram ele de burro, ele não deu conta, ele se sente incapaz, ou, às vezes, realmente, ele não tem disfunção visual. Mas ele está em depressão e ele não consegue ter um desempenho na escola. Então, tem que tentar entender que pode ser um, pode ser outro. E aí vai. Eu tenho esclerose múltipla, estrabismo, ambliopia. Tem gente que está fingindo, existe. O médico precisa saber identificar essas pessoas. Às vezes, o cara quer um laudo para ele não ter o que fazer. Existe também. E aí, gente, tem umas áreas que elas vão se influenciar. Então, o legal desse congresso é que tem gente de todas as especialidades, profissão, tem todo mundo misturado aqui, porque precisa disso. Então, tem todo um contexto que eu estava falando aí, psicológico, não pode esquecer, igual eu já falei, depressão, nananã. Tem a parte da pedagogia, que precisa ter noção, que também vocês já tiveram ótimas aulas, não vou entrar no mérito, né? Mas tudo levando ao final aí, tem que ter uma equipe multidisciplinar para a gente entender esse paciente. Esse paciente não é um paciente normal, não vai caber na gaveta e não dá para resolver o problema dele em 10 minutos. Sinto muito. E isso aí é difícil, porque, de certa forma, a experiência que a gente vai vivendo como médico, muitas vezes, empurra a gente para essa direção. Se o convênio te paga R$20 numa consulta. Então, você quer sobreviver, se você está nessa situação, não estou justificando, tá, gente? Cada um tem que ser responsável pelo que faz. Mas, às vezes, o paciente também, para vocês entenderem, o médico ele quer ser rápido, entendeu? Ele quer ser eficiente. É cobrado, às vezes, da gente o lugar que você trabalha e tudo. Então, se você não está num lugar que tem... a gente vai ficando assim, entendeu? A maior parte dos médicos não tem muito hábito de ter equipe multidisciplinar. Eles não ensinam isso para a gente na faculdade. Em nenhum momento na faculdade, eles me disseram assim, olha, talvez, por mais que você estude, você não vai conseguir fazer tudo sozinha. Nunca me disseram isso. Eles me diziam assim, você quer ser uma super especialista, você vai estudar, vai fazer 1000 pós, vai lá para São Paulo, lá é ótimo, vai depois para o exterior, e vai chegar uma hora que você vai saber tudo que tem para saber sobre aquele assunto. Olha, nem ficando 2 anos lá por conta, não tem como saber tudo sobre nenhum assunto. E esse aqui, especificamente, não tem como saber mesmo. Então, se não entendeu isso, não dá. Você não vai conseguir fazer a sua função. Então, a equipe disciplinar é muito importante. Os médicos oftalmologistas, coitados, quando eu comecei a mexer com isso, você sabe o que essas siglas aqui é? DPAC, TDAH, TOD, TEA. Você não faz a menor ideia. Ninguém nunca falou isso para a gente não sabe o que é isso. Meu filho faz anamnese, né? Primeira coisa que o paciente fala, meu filho tem DPAC? Eu falei, e TEA? E toma Ritalina, nananã? Eu não entendi nada que você falou. Aonde que dói, né? E aí, gente, tem a parte oftalmológica. A parte oftalmológica, às vezes, eu fico achando assim, se só tivesse oftalmologista aqui, eu podia falar 12 dias sobre a parte oftalmológica, da síndrome de Irlen. Tem um monte de coisa que vai afetar. Então, isso aqui é óbvio, mas precisa ser dito. Claro, gente, se a pessoa tem miopia, ela não enxerga o que está no papel, ela não vai conseguir ler. Tem um monte de coisa para citar. Como vocês não são médicos, é só para dizer assim, tem que ver antes se o cara tem grau, se tiver, tem que passar. Tem umas doenças que elas vão deixar a pessoa sem conseguir enxergar detalhes, então talvez seja difícil dela ler mesmo. Então, muitas dessas doenças, eu coloquei ali, você não... Eu tenho uns pais que, às vezes, vêm e falam assim, mas, doutora, hoje eu sei que meu filho não enxerga nada, por exemplo, ele teve uma catarata, mas ele sempre pareceu uma criança normal. Então, assim, tem gente que acha que todo mundo que não enxerga é a pessoa que sai com a bengala trombando na porta. Às vezes, a pessoa parece normal para o pai, para a família, e ela realmente tem um problema que não deixa ela enxergar. Então, nem tudo que deixa a pessoa cega, ela está lá com o olho caído, fechado, branco, esquisito. Às vezes, você olha para ela, ela é normal, ela está andando, ela está fazendo tudo. Às vezes, um olho é cego, às vezes, os olhos são cegos. Então, tem umas doenças que, para quem é leigo, não dá para perceber. Até, às vezes, se o médico faz um exame rápido, ele não vê. No Brasil, tem uma coisa que é um pouco infeliz, que o que o SUS faz para testar a visão? Ele testa o reflexo do olhinho vermelho na maternidade, que vai pegar assim, uma coisa muito ruim, assim, tem um tumor do tamanho de uma uva no olho do menino. O teste do olhinho vai pegar.
Tem uma catarata branca, ele nasceu com a catarata muito ruim, então o teste do olhinho vai pegar. Mas, assim, se não é aquela alteração mais dramática, o teste do olhinho não pega. E, às vezes, eu acho que a mãe ela tem a sensação assim, não examinar o olho do meu filho na maternidade estava normal. Não. O teste do olhinho não fala que o olho está normal, ele fala que não tem um tumor do tamanho de uma uva no tamanho do seu olho, do olho do seu filho, dentro do olho do seu filho, desculpa. E aí, depois, o que é a orientação do SUS? Quando o menino entrar na escola, que geralmente é com 6 anos, você senta e vê se ele enxerga as letras na parede, colado no cartaz. Que é um teste, gente, que engana, porque parece fácil, mas não é, não. Porque os meninos eles são espertos, então, às vezes, eles abrem um pouquinho a mão e vê com outro olho que enxerga. E, pelo Brasil, é isso. E, muitas vezes, passou dessa idade, passou. Não enxerga bem, às vezes, a gente não consegue resolver muito. Então, tem que ter em mente que essas coisas existem. E outras coisas aí que, igual eu falei, pode ficar dias falando, mas é só para vocês saberem que tem a parte oftalmológica, como eu falei, tem a psicológica, tem a pedagógica, tudo a gente tem que levar em conta. Então, isso daí, chegando à conclusão, é o seguinte, vocês tiveram a aula lá do Dr. Ricardo, ele já falou parecido comigo, isso daqui é a forma como eu vejo. Então, antes de entrar na faculdade de medicina, eu sabia que tinha paciente com síndrome de Irlen, porque a minha mãe mexia com isso, contava os casos loucos lá em casa. Eu entrei na faculdade e ninguém nunca falou nada sobre isso. Eu fiz 3 anos de residência de oftalmologia e ninguém falou nada sobre isso. Mas, gente, eu sabia que essas pessoas existiam e eu via que elas estavam lá. Então, assim, no SUS da Santa Casa, na loucura do pronto atendimento, que tinha gente baleada, esfaqueada, tinha paciente que queria falar assim, doutor, eu não enxergo à noite, eu vejo os negócios mexendo. Eu via que esses pacientes estavam lá. E eu via que os médicos deixavam passar. Falei assim, mas seu olho não está rasgado, furado, vazando, pingando. Lamento, não é a hora, não é o momento. Então, assim, quando a gente estuda oftalmologia, a gente aprende sobre o olho, mas a gente não aprende sobre visão. Então, vou repetir, eu sei que vocês já ouviram um pouco, e é isso aí. Então, quando a gente fala do paciente enxergar, ninguém nunca me falou. Eu quero exemplificar para vocês, eu sempre conto essa história para o paciente. Tem umas coisas que a gente estuda na... Ai, não tem as fotos, olha que triste. Tem umas coisas que a gente aprende na escola que a gente põe assim, uma imagem de uma vela, aí traça umas retas e mostra a vela de cabeça para baixo, refletida no fundo do olho. Né? A gente aprende assim, olha, a gente vê tudo de cabeça para baixo lá na retina. Tem uma imagem aqui que é super legal, uma pena que ela não apareceu, que é um... Vocês já viram um filme que chama Men in Black, que é um filme que tem uns alienígenas, assim, engraçado? Tem um monte de ET lá. Tem um ET que, para mim, ele é o máximo, que ele é tipo um monstrão, assim, meio desengonçado. Na verdade, ele parece um cara caipira. E, a hora que eles matam ele, ele tira tipo uma pele assim, de borracha, como se fosse uma prótese. E, dentro da cara da prótese, tem um ETzinho pequeno. Ele está sentado numa cadeirinha com os controles, assim. E ele que controlava aquele ET grande. Né? Ele está lá dentro da cabeça dele e ele que está decidindo, falando, fazendo tudo. Então, a gente pensa que a gente vê... Muitas vezes, eles ensinam isso. O olho é uma câmera fotográfica que você pega uma velhinha, passa umas retas lá, elas cruzam, e depois fica velhinha, né, de cabeça para baixo, e é assim que a gente enxerga. Não, claro que não. Vocês acham mesmo que tem o ETzinho? Quem que enxerga? Tem alguém dentro da minha cabeça enxergando? Isso aí é dilema filosófico, gente, mas não é. Se tivesse que fazer uma alegoria para imaginar o que é a visão, eu falo para os meus pacientes que, mais ou menos, o médico ele teria que raciocinar o seguinte, olha, imagina na Segunda Guerra Mundial, que tinha radar e tinha código Morse. Eu fico pensando hoje em dia que, para entender visão, você tem que pensar assim, olha, o cara voou no avião e fez um reconhecimento aéreo. E ele falou assim, tem aqui uma fábrica de bombas e tem uma estrada, e na estrada tem uns carros estragados, eu estou vendo um exército marchando para lá, tem um lago, tem uma ponte que está caída e tudo. Esse cara, quando ele chega da missão de reconhecimento, ele conta isso para alguém. Eu vi uma fábrica grande do lado. Esse outro cara que está ouvindo, ele vai transformar em código Morse. Então, ele vai pegar lá e vai fazer pi, 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 vocês já viram, né, no filme? Vai atravessar o oceano, e, do outro lado do oceano, o cara vai ouvir pi, 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 pi. Vai transformar num texto, né? Assim, fábrica grande, com a ponte quebrada. E alguém vai ler esse texto e tentar pintar a imagem que o cara viu quando ele estava lá dentro do avião. Porque ver é isso, se você for parar para pensar. A imagem bate na retina, vira uma coisa de moléculas que elas se transformam, que, de alguma forma, isso vira um sinal elétrico. Olha que loucura, gente.
Isso passa por vários fios, chega lá dentro da cabeça. Isso é outra coisa. Na faculdade, eles ensinam para a gente que tem um lugarzinho aqui, ó, para a gente ver. Não, né? Agora, vocês já devem ter aprendido. Tem coisa que tem a ver com humor, tem a ver para você saber se está anoitecendo, se está na hora de jantar, se está na hora de dormir, tem a ver com estresse, você precisa ter orientação espacial, você precisa saber se o negócio está mexendo, se está rápido, que lado que ele está indo, o que é. Isso daqui é a minha avó, a minha tia, uma pessoa desconhecida, o que ela vai fazer. Então, vai para o cérebro em 1000 lugares. E a gente acha que a gente viu. Então, não é a velhinha de cabeça para baixo. E o oftalmologista, ele é treinado, gente, ele é treinado para ver isso. É uma câmera fotográfica. Não é câmera fotográfica, não faz a imagem. Então, enxergar é um pouco mais complicado. Logo, é muito natural que tudo isso que eu fiquei falando aqui tem 1000 formas de ver e tem 1000 dificuldades diferentes. Então, não é que a letra mexe no papel e o papel é muito branco. É também, isso pode ser um monte de coisas. Tá? Claro que tudo isso é muito complexo, tem um monte de gente, pode dar errado de muitas formas. E aí fica, além disso, essa coisa aí. O oftalmologista ele só sabe falar assim, está embaçado ou não está embaçado. Se está embaçado, põe óculos e desembaça. Mas, olha, tem outras características da imagem. A maior tristeza do mundo, tinha um monte de foto legal aqui, mas vocês vão ter que confiar em mim. Então, a imagem pode ter saturação, tem gente que tem daltonismo, tem gente que tem percepção de profundidade, que é o problema, e aí vai. Então, não é só nitidez. Mas, para o oftalmologista, gente, ou ele, por conta própria, resolveu aprender, ou então é só nitidez. É só o que eles ensinam para a gente. Quando que eu sei que 2 pontinhos é 2 pontinhos, fica muito longe e vira um só. Vocês vão ter que acreditar, porque minhas imagens não vieram. E isso aí acontece. O oftalmologista pensa assim, tudo isso que eu falei aqui, eu fiquei falando do cérebro, eu mal falei do olho, né? Eu falei aquele slide lá. Então, o oftalmologista pensa assim, quem cuida do cérebro? O neurologista. Né? E o neurologista pensa assim, quem cuida de enxergar? O oftalmologista. E ninguém cuida de nada. E é isso que acontece na realidade. Então, vou passar 1000 slides em branco, que vocês vão ter que confiar na minha palavra. E aí, tudo isso para concluir com isso. Então, às vezes, os pacientes falam, doutora, eu fico tão chateada, né? Eu fui no médico e ele falou que eu não tenho nada, eu enxergo perfeito, e ele falou que síndrome de Irlen não existe. Eu queria que vocês tivessem uma bondade para os oftalmologistas, querendo ou não, eu sou. Tem que tentar entender o lado deles. Existe síndrome de Irlen? De certa forma, não, nesse sentido que eu tentei falar para vocês para ampliar. Assim, não é que é uma doença que a pessoa tem essas coisas, são várias pessoas, não é necessariamente uma doença, é uma forma da pessoa ser diferente, não necessariamente vai ser uma pessoa incapaz, fracassada, nada disso. A visão é ótima? Talvez, né? Tem razão. Assim, se depender de ver uma letrinha pequena longe na parede, preto e branco, o meu problema é que eu não consigo atravessar a rua, dirigir e jogar futebol, né? Mas eu consigo ver a letrinha lá. Essa coisa de encontrar. Então, entendam os médicos que eles falam isso. Né? Eles querem pôr numa gaveta, eles querem olhar para você e falar, se é assim, você gosta disso, você faz isso, e muitas vezes não dá. E é difícil, gente, porque com isso de cada um ser de um jeito, cada tratamento é de um jeito, cada resposta a tratamento é de um jeito, que é outra coisa difícil para a gente como médico, às vezes, que a pessoa fala assim, pô, doutora, mas eu paguei esse dinheirão aí, se eu fiz o óculos, eu me adaptei, mas a minha vizinha, ela pôs o óculos, e em 2 dias, tudo se resolveu na vida dela, ela virou perfeita. E, na semana seguinte, ela tirou 10 em todas as provas, e, hoje em dia, ela é o Albert Einstein. E o meu filho continua lá. Assim, tem, gente, tem, e, às vezes, tem isso, tem outras coisas junto. Lembra lá de tudo que eu falei. Tá? Então, o diagnóstico é difícil, porque cada paciente é de um jeito. Quando você for fazer o tratamento, vai ser difícil, porque tem gente que vai continuar na pedagoga, tem gente que vai continuar na TO, tem gente que vai continuar fazendo a cabine para fazer o treinamento auditivo, tem todos os tipos de pessoa aqui dentro. O filtro é uma coisa que é difícil de fazer também, cada pessoa vai ter de um jeito, então, todas as etapas aqui, você vai vendo que cada um é de um jeito, você tem que ter a cabeça aberta. Tá? Eu sei que eu estou martelando, mas é isso mesmo. A resposta ao tratamento é diferente, tanto porque ela é diferente, como pode ter outras coisas dificultando lá, e precisa da equipe multidisciplinar de novo. Uma coisa rapidinha que eu vou falar, que ontem eu vi, depois também a doutora Márcia falando lá sobre isso, que ela está feliz, orgulhosa, que está vendo que a gente está criando pesquisa brasileira, fazendo as coisas em português, estabelecendo parâmetros, padrões e tudo. E
muitas vezes a gente tem essa cobrança, a gente tem que fazer mesmo, mas assim, essa lógica toda de complexidade, isso faz com que seja difícil também fazer ciência, no sentido que a gente está acostumado, igual eu falei da gaveta, então um médico também é treinado para falar assim, ó, ciência é quando eu pego 100 pacientes, escolho aleatoriamente 50 e dou para eles um comprimido, e esse comprimido tem remédio, e os outros 50 eu dou o comprimido, só que esse comprimido não é nada, ele é açúcar, e você tem que mostrar que, no final de todo mundo tomando esses remédios, quem tomou açúcar tem que continuar muito mal, e quem tomou o remédio tem que melhorar bastante. Isso daí chama ensaio clínico randomizado. É a forma padrão ouro de fazer ciência. Ótimo, verdade, só que aqui não dá, né? Porque, primeiro, que não tem um paciente puro, assim, eu sou uma pessoa perfeita, mas eu tenho só síndrome de Irlen, então posso dividir quem tem síndrome de Irlen e quem não tem. Agora, depois de toda essa falação, vocês já entenderam que tem níveis diferentes, afeta de formas diferentes. Eu até acho que deve ter coisas diferentes erradas com as pessoas. O problema pode estar num lugar, pode estar no outro. Então, isso é difícil. Placebo, eu não posso fazer aqui, né? Eu não tenho como dar um comprimido de açúcar. A gente não pode pegar um óculos da cor errada e colocar no olho da pessoa, porque, do mesmo jeito que um filtro errado não ajuda, ele pode atrapalhar. Então, não tem como eu simular que a pessoa está... assim, ó, finge que você está com óculos verde essa semana e aí faz os testes, que eu vou provar que você vai sair mal. Então, tem umas dificuldades que também não é o caso de ficar falando para vocês, mas tem. A gente, às vezes, tem que confiar no que a pessoa fala, não tem jeito de pedir um exame laboratorial e dar... Você tem 12 miligramas de síndrome de Irlen, né? Diminuiu sua irlenzice no final. Você está usando filtro há 1 ano, olha só. Caiu 80% a sua irlenzice. Então, infelizmente, tem que perguntar. Perguntar é difícil, porque, às vezes, a pessoa... né? Tem gente dramática, tem gente que fala que está tudo ótimo e não está. Em conclusão, então, é isso. Né? A medicina, a pessoa tem que estudar, todo mundo tem que estudar, gente. Quem é TO tem que estudar, quem é médico tem que estudar também. Também não ensinar isso na faculdade. Você vai formar, você vai sair sabendo tudo. Nunca vai saber tudo, tem que ficar estudando o tempo inteiro. Infelizmente, eu tinha um sonho na minha vida, gente, sabe qual que era? Era nunca mais fazer um PowerPoint. Eu acho chato demais fazer PowerPoint. Mas eu não sou assim essa pessoa que também precisa, né, do PowerPoint. Eu falava assim, eu vou formar na faculdade ano que vem e eu nunca mais vou fazer um PowerPoint. Entrei na residência, vou terminar a residência. Gente, hoje eu já desisti, eu vou ficar para sempre fazendo PowerPoint, né? Não vai ter salvação. Lembrar dos pacientes e isso. Então, para quem é profissional, eu acho que é um convite que a gente tem que se fazer entre nós. Vamos conversar, comunicar, escuta o paciente. O paciente fala para você. Quem é profissional tem que saber escutar. Não tenta pôr a pessoa dentro da gaveta, tá? Às vezes, eu já conversei com um screener que falou assim, mas ele não melhorou nada com o overlay. Tudo bem, essas pessoas existem. Mas ele era o melhor aluno na escola. Tudo bem também. Então, veja a pessoa, não tenta enquadrar ela numa coisa. E vamos fazer esse novo caminho, vamos estudar, vamos conscientizar, e a gente ainda tem que conversar com as pessoas. Isso é verdade para tudo, gente. Às vezes, o paciente, eu tenho a sensação que eles se sentem um pouquinho assim, meio tristes, que eles falam, ninguém sabe o que eu tenho, eu falo com os médicos falam que isso não existe. A Érica acabou de falar que, gente, 10 anos atrás, o menino tinha autismo e a culpa era da mãe, né? Tudo bem que tudo na nossa vida, claro que é culpa da mãe, né? A mãe é fria e o menino tem autismo. Olha que coisa triste, gente. Isso é muito triste, né? Mas existe, é recente. Então, às vezes, os nossos pais eles não sabiam que o autismo era uma coisa cerebral e achavam que era culpa da mãe, que não criou o menino direito. Aqui também é verdade, então tem que conversar, conscientizar. Ontem, alguém por ali falou assim, eu tenho um caso que o menino parou de usar óculos e ficou usando só overlay, porque ele sofria bullying na escola. Gente, aí bullying, né? Tem gente que tem bullying até por usar aparelho. Então, infelizmente, tem que enfrentar, conversar, debater e melhorar. E lembrar essas limitações aí, que tem muito estudo bom, né? Não estou dizendo que não tenha, mas que tem umas coisas que são diferentes de um teste com remédio, comprimido e tudo. Tá bom? Acho que é isso. Muito obrigada.